E aí, trabalhadores, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Hoje é a análise da SUSB 3, Suzano Papel e Celulose, quarto TRI de 2020 e a análise de 2020. Bora lá. Antes, aquele aviso, esse conteúdo tem caráter 100% educativo, não envolve nenhuma recomendação de compra, venda ou manutenção do ativo, e o investidor deve levar em consideração seu perfil de risco e fazer uma análise mais aprofundada do ativo que deseja investir. Vamos lá. Falando então aqui da Suzano, né, o ticker dela é SUSB3. Ela tem a fundação há 33 anos, está na listagem na bolsa há 29 anos. Ela é empresa do setor de papel e celulose. Ela é responsável por cerca de 40% da produção brasileira total de papel para imprimir e escrever em 2015. Isso daqui é um dado já desatualizado, né? Mas o ponto é que no Brasil a Klabin é a maior, mas a Suzano é muito grande aí pensando mundialmente, né? Ela tem muito forte essa parte de exportação. Olhando um pouco o Ibovespa, ela tem 1,94% do Ibovespa, ela é do segmento de listagem do novo mercado, ela tem 100% de tag along e 55,9% de free float. Os sócios majoritários da Suzano conta primeiro com a Suzano Holding, com 27%. A avaliação dela, da Glassdoor, que são dos funcionários, é de 4,3 de 5, que é uma avaliação muito boa. Então, bora lá para análise. Trabalhadores, bora lá aqui para análise do quarto TRI, o ano de 2020 da Suzano. Antes eu quero contextualizar vocês aqui sobre o total da receita dela, né, da onde que vem. Então, hoje, 83% das vendas dela vem do mercado externo, de exportação, e aproximadamente 16, 17% vem do mercado interno. Então, ela vende 25 bilhões de reais para fora, 25 bilhões e meio, e ela vende aqui no Brasil aproximadamente 5 bilhões, então totalizando aí 30 bilhões e meio de reais. Falando então um pouco dos números dela, né, a receita líquida de vendas fechou em 30 bilhões de reais, um aumento de 17%. Porém, quando a gente olha aqui o lucro líquido dela, fechou um prejuízo de 10 bilhões de reais, quase 11 bilhões de reais, um aumento de 281 em relação ao prejuízo do ano passado. E ela fechou com uma margem líquida aqui de menos 35,2%, né? Como ela teve prejuízo, então não tem margem, né? Mas a gente olha aqui, o que impactou bastante ela foi a variação cambial, que impactou aqui com 12 bilhões e meio de reais, frente a 2 bilhões do ano passado, em um aumento de 538%. E o resultado de operações com derivativos, que impactou aqui 10 bilhões de reais mais ou menos, um aumento de 776% relacionado ao ano de 2019. Vamos então entrar no detalhe aqui para mostrar para vocês os números dela, os volumes, o crescimento, o que ela fez de bom, o que impactou ela para chegar nesse prejuízo aqui. Então, no início do release dela aqui, ela traz que as vendas de celulose em relação ao quarto TRI de 2019 teve uma queda de 9%. A redução dos estoques de celulose foi um ponto positivo dela, aí, que ela reduziu 1 milhão de toneladas em 2020. Ela traz também a captura de sinergias operacionais concluídas e acima do previsto, que foi a sinergia dela com a Fibria, e também traz o plano de desalavancagem 100% executado. Então, tudo que eles planejaram, eles fizeram. Então, falando um pouco de dados operacionais, as vendas dela no ano teve um aumento de 12% no total, somando papel e celulose, e a produção dela teve um aumento de 10%. Então, ela traz aqui que teve uma expressiva geração de caixa, muito por conta da redução de aproximadamente 1 milhão de toneladas do estoque, como eu já falei anteriormente, execução de 100% do plano de desalavancagem e redução de 9% do custo de caixa de produção de celulose, que foi o que ela mais vendeu, então ela teve um crescimento na venda de celulose e uma queda no papel. Então, ela reduziu ali e teve um impacto bom de geração de caixa. E também boa parte vindo da sinergia com a fibra celulose, que veio acima do esperado deles. E lembrando que essa sinergia iniciou em janeiro de 2019. Um outro ponto que ela traz aqui, que ao longo de 2020 ela reduziu sua dívida líquida em dólar e a alavancagem, conforme o plano dela. Isso medido pela dívida líquida dela por EBITDA, né? Quando a gente olhar ali em valor, ela aumentou a sua dívida, não em dólar, mas em reais. E ela traz aqui um zero risco de refinanciamento até 2022. Mais para frente a gente vai ver o cronograma da dívida, eu vou mostrar para vocês. Ela traz também os pontos de ESG, que é os temas ambientais, sociais e de governança da Suzano, que ela entrou para o índice Dow Jones de sustentabilidade. Apenas ela e mais 10 outras companhias brasileiras estão dentro desse índice Dow Jones. E ela também entrou no índice ESE da B3 de 2021. Falando um pouco aqui das vendas de celulose, ela aumentou as vendas em 15% ano contra ano, puxado pelas vendas no mercado externo. A gente pode ver que o mercado interno caiu um pouquinho, recuou um pouco, mas o mercado externo cresceu bastante. Ela traz aqui que a receita líquida dela de celulose teve um aumento de 16% em relação ao quarto tri de 2019
Isso basicamente puxado pela valorização do dólar médio em relação ao real, que teve uma valorização aí de 31% no ano. Então, quando a gente olha a receita de celulose, ela aumentou 22%, bem puxado também pelo mercado externo. E trazendo aqui um pouco do custo de caixa de celulose consolidado sem as paradas de fábrica, ela teve uma queda de 9% no custo. Falando um pouco agora do volume de vendas de receita de papel, ele teve uma redução em vendas de papel de imprimir e escrever e diminuiu em 24% em 2020 em relação ao ano de 2019, muito impulsionado pela alta procura por embalagens no mercado interno e a demanda no Brasil de papel cartão encerrou o ano de 2020 com aumento de 7% em relação a 2019. Para quem não sabe, está muito elevada a procura por embalagens de papel no mercado, e isso vem pelo lado da celulose, papel cartão principalmente, e aí teve uma queda então nos papéis de imprimir e escrever. O volume de vendas de papel por 1.000 toneladas teve uma queda de 6%. E olhando aqui um pouco então da receita líquida dela, né, a Suzano no quarto tri de 2020 terminou sendo 81% gerada do mercado externo, como eu já trouxe ali no ano contra ano, ela fechou em 83% mais ou menos, e ela traz que a valorização aí do dólar frente ao real de 31%, isso ajudou bastante ela na receita líquida, né? Pois como 83% dela de venda foi em dólar, então ela recebeu em dólar. Mas a gente vai ver que boa parte da dívida dela também está em dólar. Isso é uma estratégia dela também para balancear isso, porém a dívida dela está bem elevada. Então, trazendo aqui a receita líquida dela aumentou em 17%. Lembrando que 31% da valorização do dólar, então puxa bastante essa receita líquida dela para cima, como também puxa a dívida dela para cima. Então, lá um ponto interessante que eu trago aqui é o calendário de paradas programadas de manutenção da Suzano. Como a gente viu, as paradas de manutenção, elas impactam bastante ali no custo de produção. Porém, quando a gente olha aqui, em 2021 ela já decretou que não tem nenhuma parada programada para 5 das fábricas dela, que representam mais de 50% da capacidade de celulose dela. Isso é um ponto interessante, pois vai diminuir bastante as despesas dela aí em relação às paradas de manutenção. Falando um pouco do custo do produto vendido, né? O CPV dela, base caixa por tom, então em reais por tonelada, no ano contra ano ela teve uma queda de 14%. Só que a gente vê que em relação ao último trio, terceiro trio de 2020, ela teve um aumento de 3%. Isso principalmente em função do menor volume de vendas e da ausência do volume de vendas de celulose da Klabin. Então a Klabin acaba impactando aí o preço da celulose do mercado, por ela ser a maior aqui no Brasil, e também impactado o efeito de giros de estoques e função dos ajustes não recorrentes ocorridos em quarto tri de 2019. Então foi parcialmente compensado pela valorização do dólar de 31%. Quando a gente fala em despesas gerais administrativas, a gente vê que ela teve um aumento de 6% em relação ao ano de 2019. Isso não é bom, né? Ela tem aumento de despesa, apesar de ser um valor muito baixo aqui ainda. Falando um pouco do resultado financeiro dela, os juros sobre empréstimos e financiamentos em moeda estrangeira teve um aumento aqui de 36%. E quando a gente olha o que realmente impactou ela foi a variação cambial e monetária, né? Impactou em 538% de aumento. Ela saiu de 2 bilhões negativo para 12 bilhões e meio negativo. Muito puxado pela variação cambial da dívida, igual eu comentei, por mais que ela tenha receita de 83% em base dólar, a dívida dela ela tem aproximadamente 90, 95% da dívida dela em base dólar. Então, o aumento do dólar impactou mais ainda ela do que a receita. Isso veio aqui a mostrar o resultado dela financeiro. Então, quando a gente olha o resultado de operações com derivativos também, ela teve um aumento bem expressivo de 776%, ela saiu de 1 bilhões negativo de 2019 para 9 bilhões e meio aproximadamente em 2020. Isso resultou em um resultado financeiro líquido dela de 26 bilhões de dólares negativo frente a 6 bilhões de dólares de 2019. Então, ela teve um impacto muito grande, muito focada para essa variação cambial e também pelos hedges que ela fez aí, as operações com derivativos. Então ela traz também esse ponto que se a variação cambiar na dívida da moeda estrangeira, só tem efeito caixa no respectivo vencimento. Então ela diz aqui que basicamente ela só vai ser impactada realmente na hora que chegar a data do vencimento. Porém, é um ponto a gente se analisar como investidor de longo prazo. E ela traz que a carteira de derivativos, que foi um ponto que impactou bastante ela, só tem efeito caixa no respectivo vencimento. Ela traz um efeito líquido de caixa aqui referente ao vencimento de operações com derivativos no quarto trimestre e foi negativo de 1,3 bilhões de reais. Então, por mais que ela traz aqui que os derivativos dela só têm efeito caixa no respectivo vencimento, a gente já vê o que for vencendo aqui vai ter um impacto. Porém, vou mostrar para vocês o cronograma da dívida até onde ela está coberta com seu caixa. Trazendo aí um pouco do endividamento dela em moeda nacional,
Ela teve ano contra ano uma redução de 20%. A redução do de curto prazo foi de 85% e de longo prazo só de 3%. E em moeda estrangeira, ela teve um aumento de 28%, que é o ponto que eu trago aqui. Ela reduziu em moeda nacional, ok, expandiu aí para o longo prazo a dívida de moeda nacional, pois ela quitou 85% do de curto prazo. Porém, em moeda estrangeira, ela subiu 28%. A de curto prazo, legal, ela diminuiu 44%, que é positivo. Porém, ela jogou muito lá para frente, 32% de aumento na de longo prazo. Então, quando a gente olha aqui, ela reduziu a de curto prazo em torno de 1 bilhões de reais, porém ela jogou para frente aí em torno de 14 bilhões de reais. Esse é um impacto bem expressivo. Por mais que ela diminuiu aqui 3 bilhões aqui em cima, ela jogou 14 lá para frente. Então, quando a gente olha, a dívida bruta total dela cresceu 14% e a dívida líquida dela cresceu 18%. E quando ela traz a dívida por EBITDA ajustada aqui em reais, ela diminuiu 0,7, fechou na casa de 4,3 versus 5 do ano de 2019. Então, um ponto interessante que ela coloca do total de 72,9 bilhões de dívida, uma dívida monstruosa, ficou para 97% de vencimentos de longo prazo e 3% de curto prazo. Até aí, ok, uma estratégia legal. Porém, a dívida dela em moeda estrangeira representou 80% da dívida total da companhia e 20% em moeda nacional. Só que aí quando a gente olha o percentual da dívida bruta em moeda estrangeira, considerando o efeito de hedge dela, isso sobe para 95%. E aí é aquele ponto que eu trago que ela tem 83% de receita vindo da moeda estrangeira e 95% da dívida. Então, quanto mais cresceu a moeda do dólar em relação ao real, maior vai ser aqui o impacto nela. E ela traz, né, que o ponto de contratar essa dívida em moeda estrangeira como hedge natural, pois a geração de caixa também operacional líquida dela é denominada em moeda estrangeira. Porém, ela tem que igualizar essas porcentagens para não sofrer um impacto tão alto quando a moeda se valoriza. Então, trazendo aqui um pouco do cronograma de amortização, igual comentei anteriormente, hoje ela tem de caixa 9,2 bilhões de reais, que é suficiente só para quitar as dívidas de 2021 e 2022. Tudo bem que a gente sabe que durante esses 2 anos ela deve gerar mais receita, e ela traz também aqui que ela considera como um ponto de caixa, seria algumas stand-by facilities que ela tem no valor de 3,6 bilhões. Porém, frente aos aproximadamente 12 bilhões de 2023, isso daí daria aí 33%, aí fazendo uma conta de padeiro em cima disso. Então ela tem que gerar ainda muito caixa e quando a gente olha para frente, as dívidas dela ainda estão bem altas. Então, falando um pouco do CAPEX de 2020, os investimentos dela, em manutenção ela teve uma queda de 7%, porém ela gasta bastante com manutenção, em torno de 3,4 bilhões de reais. E ela teve aqui um ponto que para mim é interessante, é a expansão e modernização dela. Teve um recuo de 15% em investimento. Terras e florestas ela recuou 58%. E terminais portuários ela recuou em 67%. Para mim isso eu vejo como negativo, pois ela está diminuindo os investimentos dela. Isso muito por conta da alavancagem dela. Ela decidiu diminuir a dívida, então focou em diminuir a dívida em dívida sobre EBITDA. Porém, ela está deixando de investir. Para mim, uma empresa que deixa de investir, a tendência dela crescer ainda é um pouco menor, né? Óbvio que ela provavelmente vai crescer, o mercado está aquecido, ela é uma commodity e num setor perene. Porém, ela poderia estar crescendo mais se ela estivesse investindo aqui em florestas, expansão e modernização e alguns terminais pontuários, aí pensando na parte de logística. Vale colocar um ponto que no ano de 2020 ela vendeu uma floresta dela para a Klabin, né, para a maior concorrente dela. Falando um pouco do fluxo de caixa livre dela, já vindo aqui para o caixa livre ajustado, pós os derivativos ela teve um aumento de 9%. Porém, ela traz aqui que ele é um caixa livre antes do pagamento de dividendos e também do CAPEX ex manutenção, então um regime de competência. Então ela tirou aqui, se a gente jogar aqui dentro, esse fluxo de caixa livre não vai ficar com esse valor igual está agora. Então, para fechar aqui, né, trabalhadores, eu trouxe os dados do site do Fundamentei resumidamente. Então, em patrimônio líquido, a Suzano saiu de 18 bilhões de reais para aproximadamente 7 bilhões. Ela aumentou a sua receita líquida de 26 bilhões para 30 bilhões. O EBITDA dela subiu de 10 bilhões para aproximadamente 15 bilhões. A receita financeira dela, então, teve uma queda aí de menos 6 bilhões para menos 26 bilhões. E o lucro líquido dela saiu de menos 2 bilhões, então ela teve prejuízo já no ano passado. E aqui o prejuízo dela aumentou em menos 10 bilhões, né? Então a gente não tem margem líquida e nem o ROI, pois ela teve prejuízo. O caixa dela andou em linha, então ela tinha 9,4 bilhões, foi para 9 bilhões, até aí ok. Mas a dívida dela aumentou bastante, né? Aumentou na casa aí de 9 bilhões mais ou menos. Porém, quando a gente olha a dívida versus o EBITDA, antes ela saiu da casa de 5,1 para 4,2, mas muito porque o EBITDA subiu bastante, mesmo ela subindo a dívida dela, ela acabou diminuindo.
Mas isso é um ponto bem preocupante, né? A dívida dela está bem elevada, apesar dela estar fazendo um trabalho aí para redução da dívida em cima do EBITDA, como a gente já disse anteriormente, né? A Suzano e assim como a Klabin, a gente, em vez de olhar lucro líquido, a gente acaba olhando muito EBITDA, mas essa dívida aqui assusta bastante. O segundo ano de prejuízo, né, na minha opinião, pesa demais. Então, se fosse para escolher entre uma das duas, eu iria de Klabin, uma por conhecer também por dentro a Klabin e o tamanho dela. Mas isso não é nenhuma recomendação de compra, venda, né? É só um ponto de vista meu em cima da análise. Porém, as duas são bem arriscadas aí, elas vêm sofrendo com essa dívida muito elevada. Olhando então um pouco o fluxo de caixa, ela aumentou de 7 bilhões para 13 bilhões, mais ou menos. O capex dela ficou em linha com o do ano passado. E quando a gente olha a parte de proventos, né, no ano passado ela ainda distribuiu um pouco de proventos, mesmo tendo prejuízo. Porém, como ela tem prejuízo, ela não tem obrigação nenhuma de distribuir. No ano de 2020 ela não distribuiu nada. No momento que eu gravo esse vídeo, as ações da Suzano fecharam em R$ 70,72. Vale colocar o ponto aí. As ações acabaram subindo depois dos resultados. Em relação ao esperado pelos analistas de mercado, ela veio melhor aí em cima, o EBITDA veio melhor do que eles estavam esperando e outros pontos também. Esses 2 anos consecutivos aqui, né, acabam não me agradando muito, né, mesmo sabendo que é de um setor perene, vamos dizer assim, a gente não vai parar de usar papel, a questão das embalagens, tudo necessita de embalagem para ser transportado, os alimentos e outras coisas. Então, eu acredito sim muito no setor, porém as duas empresas grandes, aí, a Klabin e a Suzano, estão com uma dívida bem elevada, mas a Klabin ainda vem de 2 anos aí sem prejuízo e a Suzano, na minha opinião, vem 2 anos de prejuízo. Então, trabalhadores, o vídeo de hoje é isso. Eu peço que vocês deixem seu like, que ative o sininho para receber todos os conteúdos novos que eu trago aqui no canal e se inscreva no canal. Valeu, trabalhadores, obrigado.